Olha, acho que tá bom. Eu dou conta. Me deixa subir aí. Eu estava confiante de que poderíamos descer sem nenhum problema. Jeremy, espera! Ah! Jeremy! 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 Lembro quando ouvi o barulho da água. Era a última coisa que eu queria ouvir naquele momento. Jeremy! 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 Você tá bem? Você tá bem? Não acredito que fiz isso. Aguenta aí, estou chegando. A hipotermia e o congelamento era uma preocupação importante. Era final de novembro e estávamos em Utah. Não sei exatamente qual era a temperatura durante o dia, mas estava bem abaixo de zero. Tô congelando. Não tem como escalar para sair daqui. É só a gente andar rápido e voltar pro acampamento. O crepúsculo é em apenas 3 horas e a temperatura está caindo rapidamente. Justin e Jeremy terão que se mover ainda mais rápido se quiserem ter chance de sair do desfiladeiro antes de escurecer. Uma fogueira quente, até que é bem agora. Acho que ficamos com ainda mais pressa depois do que aconteceu. Eu sabia que era culpa minha. Cuidado. Vamos, você tá bem? E agora o tempo, que foi piorando o dia todo, muda drasticamente para pior. Acho que não demorou nem uns 10, 15 minutos para formar uma camada de quase 2 centímetros de neve. Estava muito frio. Nos deparamos com mais uma enorme pedra bem no meio do caminho. Lembro de olhar para baixo por cima dela, ver aquela poça e pensar: ah, que ótimo, água de novo. Acho que esse desfiladeiro não vai com a nossa cara. Dividir as coisas e a vasculhar a mochila, encontramos minha câmera. Uma das últimas coisas que fizemos foi tirar uma foto um do outro, porque me lembro de dizer: melhor tirar uma foto de cada um caso a gente nunca mais se veja. Eu pensei que talvez eu nunca mais fosse vê-lo novamente. E essas coisas, sabe, essas coisas passam pela cabeça. Lembra do que eu estava falando de você? Que você é o irmão que eu menos gosto. Sabe, também nunca gostei muito de você. Certo. Estava tão frio lá que eu praticamente não estava molhado. Eu era congelado. Eu tinha que ficar quebrando torrões de gelo que ficavam se formando para conseguir continuar em movimento. Jeremy está à beira de um colapso. Ele precisa desesperadamente descansar e se secar. Eu decidi que era hora de descansar. Tinha uma madeira trazida pela corrente que parecia seca. Então eu fiz uma fogueira bem grande. A fogueira era 4 vezes maior do que eu normalmente faria. Estava tão frio que precisei ficar bem perto da fogueira para sentir o calor. Quase tive que deitar nela. Eu só queria me sentir seco por 1 minuto. E ao mesmo tempo foi muito difícil. Senti uma culpa enorme ao parar e acender uma fogueira, mais culpado do que jamais havia me sentido. Jeremy precisa se mexer novamente o quanto antes, mas o cansaço domina. E antes que perceba, ele desmaia ao lado do fogo. Bem lá no fundo do desfiladeiro, Justin está começando a perceber como a ferida em sua perna é grave. Comecei a sentir uma sensação estranha. Fazia um tempo que eu não tinha verificado minha perna, mas parecia que talvez estivesse sangrando. Olhei com atenção para a ferida. Aos efeitos da imobilidade e ao frio cortante. Ele sente que está começando a perder a consciência.
Eu sabia que se dormisse, se ficasse muito confortável, talvez eu não acordasse mais. Eu estava pensando. Eu precisava encontrar algo que me mantivesse alerta, que me impedisse de entrar em choque. E lá estava eu, sentado ali, pensando na minha família, minha esposa e meus 4 filhos. Então um pensamento me veio à mente. Repeti várias e várias vezes o nome de cada um deles, a data de nascimento de cada um. Madison Patricia Harris. 5 de abril de 2000, Tanner Justin Harris. 28 de julho de 1996. Mackenzie. Susan Harris. Mackenzie e Susan Harris. 1º de maio de 1995. E o mais velho, Skylar Christopher Harris. Skylar Christopher Harris, 3 de dezembro. E eu sabia. Se eu Tocada. Dia 1. Dave e Cristal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que vem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da terra. Me dá. Meu plano era usar meu sutiã esportivo como um filtro. Ok, agora quero que você jogue com cuidado isso aqui por cima. O sutiã da Cristal poderia realmente filtrar alguns parasitas. Mas não eliminará micro-organismos menores que podem deixá-los muito doentes. Ok. Saúde. Não sei se é uma boa. Não temos escolha. Saúde. Tomei um pequeno gole e deixei um pouco na minha boca, para provar o sabor. Tem umas coisinhas, mas é ok. A gente estava preocupado com a água, mas quando a temperatura chegou a 35 graus e estávamos suando, O que acha? pensei que precisávamos criar uma estratégia só, sem ficar mudando, e continuar com ela até o final. Pra lá. O que ambos não percebem é que a única direção que pode ajudá-los é o norte. Escolhemos sudeste. Íamos seguir para sudeste por todo o tempo que fosse necessário, mesmo se levasse 40 dias para sairmos. Horas depois, e a selva só está ficando mais densa. A gente estava ficando bem desanimado, assustado e preocupado. Tudo parece igual. A selva era tão densa que era impossível ver mais do que alguns metros em qualquer direção ao mesmo tempo. Dave tem uma ideia. Se subir em algum lugar, talvez ele consiga ver a cabana. E eu estava exausto. Olhei para cima e vi que eu não tinha feito nenhum progresso. Ainda faltavam 45 metros até o topo. Ele está fraco após 2 dias sem dormir ou comer. Dave! Tá bem? Sim.
Viu algo? Floresta. Por que ninguém tá procurando? Na verdade, há pessoas procurando por eles. Mas a busca está concentrada na trilha branca. E agora ela está a 11 quilômetros de densa floresta de distância. À medida que a luz se esvai, percebem que terão que suportar mais uma noite. Eu estava cansado. Não tinha dormido na noite anterior e estava enlouquecendo com os mosquitos. Eles nos mordiam constantemente, fazendo nossos corpos coçarem até arranharmos ao ponto de sangrar. Dia 3. No dia seguinte, eles ainda estão indo na direção errada, ficando ainda mais longe da área onde eles estão sendo procurados. E eles começam a perceber uma mudança sinistra no comportamento da vida selvagem. E aí teríamos vários animais em cima da gente mordendo e realmente rasgando sem parar. A melhor forma de evitar o confronto foi fazê-los perceber que nós éramos diferentes. Não éramos do habitat deles. Dave! O encontro com os porcos os deixa nervosos e exaustos. Qualquer esperança de dormir já era. Então, quando achavam que as coisas não poderiam piorar, um raio derruba uma enorme árvore muito perto deles. Se tivesse caído na gente, teríamos morrido. A tempestade abalou Cristal profundamente. Eu nunca mais tive uma noite tão ruim quanto aquela. Dia 4. Aquela terrível noite os deixou muito exaustos e miseráveis. Mas deixou Cristal ainda mais no limite. Aquela noite foi uma verdadeira virada de chave para Cristal. Ela parou de pensar que não importava o que acontecesse, nós íamos sobreviver e começou a ter realmente medo daquilo ser o fim da vida dela e de morrer ali na floresta. Como você tá? Se nós ainda estivéssemos lá, daria a ela a faca. Se esforça hoje. Cristal aceita o acordo de Dave. Se eles não conseguirem sair da floresta até o anoitecer, ambos se matarão. Mas iremos juntos. Isso colocou um prazo específico para o resto de nossas vidas. Ou nós íamos sair e viver o resto de nossas vidas realmente felizes juntos, ou seria o nosso fim. Agora Cristal consegue ver um fim para tudo isso. Cuidado aqui. Ela perguntava a hora, se já era noite e se já tinha sido suficiente. Vamos. Não. Vamos. Mas Cristal não consegue continuar. Eu não consigo! Consegue sim. Ela decide que não pode esperar até anoitecer. Ela quer que eles acabem com suas vidas agora. Tá na hora. Quando falei aquilo, ele concordou. E ele me disse, ok. Agora nós faríamos. Nós realmente teríamos que fazer aquilo. Dave tinha aceitado morrer, mas havia um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça.
Eu queria lavar a lama que estava nos meus braços. Eu queria lavar o rosto e ter o corpo limpo. Tá com o espírito limpo. Se eu fosse enfrentar um julgamento, precisava fazê-lo com espírito e corpo limpos. Ele começa a procurar água para se lavar. Lutávamos contra a vegetação, e quando chegamos lá não era um riacho nem uma poça. Era um enorme lago. Tinha água para todo lado. É pouca esperança, mas é o suficiente para continuar. Essa água tem que ir para algum lugar. Na Amazônia, os rios são como estradas. Se esta água levar a um rio, eles talvez vejam um barco. Eles param de pensar em suicídio. Senti uma onda de energia e raiva que me fizeram querer lutar mais na água. Zambésia é fantástico. É incrível e tão diverso. As aves são de outro mundo. Você vê animais como búfalos e elefantes passando. Na água, há hipopótamos por toda parte. E Fui pego por um crocodilo. Meu Deus. foi um sentimento terrível. Não sabíamos se ele tinha perdido um braço, uma perna, ou onde ele tinha sido mordido. Onde? É grave! O ferimento é grave! Não sabíamos se ele ia sobreviver nem mesmo a próxima hora, quanto mais o dia seguinte. Alistair! Alistair! Com a melhor chance de resgate perdida, Arthur decide tomar as rédeas da situação. A quilômetros de distância. Dava para ouvir os leões chamando e também as hienas. Mas quando eles param, você não sabe onde estão. E aí você não sabe se estão vindo na sua direção ou indo embora. Achei que poderia ter uma noite difícil. Então juntei umas pedras, porque se algo aparecesse naquela noite, pelo menos poderia atirar as pedras. Quando ficou escuro, o vento aumentou e ficou muito frio. Eu estava congelando, meus dentes batiam, e eu simplesmente não conseguia me aquecer. Estava extremamente frio. Definitivamente, estávamos em extremo perigo ficando no rio, porque havia uma grande chance de que um crocodilo viesse nos pegar durante a noite. Junta esse pessoal. Decidimos nos agrupar todos juntos. Vai ficar tudo bem. Tentem ficar de olho em todos os lados. Quanto mais olhos estiverem ao seu redor, maior a possibilidade de enxergar um crocodilo vindo por trás, pela esquerda ou pela frente. Nós estávamos todos olhando em direções diferentes, caso um crocodilo aparecesse. Estávamos nos esforçando para ver na água, e o tempo todo só estávamos pensando em crocodilos. Com aquelas imensas mandíbulas estalando e as bocas abertas. Era um pensamento aterrorizante. O que é aquilo? O quê? Ali? Meu Deus. Tá se aproximando. Fada. Foi uma experiência completamente horrível.
foi isso? Parecia uma batida na água. Arthur disse que era um crocodilo batendo rabo. E não estava longe. Era claramente um crocodilo. Conseguíamos ver a ponta irregular da cauda dele, enquanto ele se aproximava cada vez mais. De repente, tudo está em alerta. Seus ouvidos, seus olhos. Um grande pânico. Tente ficar calmo. Quando algo vier direto para você, temo o pior. Espere, ainda não. Quando batemos na água com o remo, ele desviou para a corrente principal. David já mergulhou com tubarões antes e está seguro de que não há risco de ataque embaixo d'água. Mas a condição climática o preocupa. A gente estava acompanhando a condição do tempo e dava para ver de longe uma nuvem um pouco estranha. Ela tinha o formato de uma sobrancelha, mas não era algo que me preocupava. David está confiante de que eles já vão ter saído da água quando a nuvem chegar. Qual é o plano? Vamos descer uns 30 metros e explorar os arredores. O mergulho levará meia hora. O barco ficará parado à espera. O barqueiro explicou exatamente onde ia deixar e depois apanhar a gente. Eu nem dei muita atenção. Achei que eles sabiam o que estavam fazendo. Mas por dentro eu estava cada vez mais nervosa. Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar está agitado agora, né? Sim. Olha! O barco está a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Tamo aqui! Perguntei ao David porque eles não viam a gente e ele não sabia responder. A gente estava gritando muito. Por que eles não se moviam? Por que não estavam ouvindo a gente? No barco, eles sabem que os mergulhadores já deveriam estar na superfície. Só que por conta da nuvem escura, eles não conseguem vê-los. O motor mantém o barco na mesma posição. Porém, uma correnteza forte está... Eu prendi o regulador dela no meu compensador. Isso ia evitar que a gente se separasse um do outro de novo. Ficar sozinho numa situação daquela poderia ser mortal. Eu não sou uma pessoa controladora, mas tive que tomar as rédeas daquela situação, pela nossa sobrevivência. O David falou que naquele momento o mais importante era conservar a energia. Então o plano era que eu segurasse na cintura, no pescoço dele, e ele ia me levando. A gente ficou tipo cara a cara.
Tem de tudo aqui. Se tiver algo perigoso aqui... Tipo o quê? Tubarão? Fala logo! Sim! E você se debatendo desse jeito vai atrair eles, tá bom? Eu não parava de pensar nos tubarões. Só uma gota de sangue no mar já seria uma tragédia. As equipes de busca finalmente chegam ao Cavati. Eles não imaginam que a correnteza arrastou David e Melissa a quilômetros dali. Eles continuam a busca perto do vulcão. 4 horas na água. David achava que até as 4 o barco estaria de volta, mas já eram quase 5. Eles estão a 30 quilômetros da costa e não há sinal de resgate. Estava claro que o David queria ficar ali parado. Ele não queria se mexer para poder conservar energia. Eu lembro de olhar ao meu redor e só ver a imensidão do mar em volta da gente. E olhei para a ilha e pensei, não temos outra opção. Eu acho que a gente deveria voltar nadando. O David também entendeu que naquele ponto não tinha mais o que fazer. A gente tinha que começar a nadar. Tá bom. Sem movimento brusco, tá? Bem devagar. Eu vou ficar com a cabeça embaixo d'água, ok? Certo? Bem devagar. Tá bom. Eu lembro deles dizer, bem devagar, sem movimento brusco. Boiando tranquilamente, bem devagarinho. Aquilo tudo era para não chamar a atenção de outros animais e evitar o cansaço. Com 30 anos de experiência em mergulho, David sabe que uma movimentação intensa na água pode trazer riscos. Não queria virar isca de tubarão. E tendo estudado os oceanos por toda a minha vida, eu sabia que tinha uma boa probabilidade de algum tubarão vir fazer uma visitinha. Fiquei em alerta total. Aquilo não era legal, não mesmo. Enquanto David vigia embaixo d'água, Melissa monitora a superfície, à procura de qualquer perigo. O mar tinha uma pequena ondulação que às vezes parecia com barbatanas de tubarão. Ai! Que foi? Onde? Eu comecei a imaginar coisas. Que era? Nada. Foi mal. Era uma batalha mental constante. 6 horas na água. Mas os perigos do mar não estão só na imaginação de Melissa. Ai! Fui mordida. Sério? Onde? Ai! Meu... Em especial os tubarões. Contra os dentes afiados da barracuda, David se defende com sua câmera. Eu precisava de algo contundente para proteger a gente. Ela nadou em volta da gente e foi embora. Foi muita sorte ela não ter feito nada. Foi embora. Tá tudo bem. Continuei alerta porque não queria ser atacado de surpresa por uma criatura daquela. Em casa com sua família. Eram 6:30 da tarde, mais ou menos, e eu estava jantando quando o telefone tocou. Alô, quem fala? Era a secretária do David, e Cairns. Ela disse que tinha uma notícia muito triste para me dar. O David sumiu no mar. Como assim? Parece que ele mergulhou e não voltou mais. A gente tinha acabado de perder a nossa irmã com câncer. Fazia só uns 4 ou 5 meses. Aquela noite foi a mais estressante de toda a minha vida. Certeza. Foi um dos piores momentos da minha vida. É até difícil de comparar com outras coisas, mas certamente nunca tinha me sentido tão mal. 13 horas na água. Cada minuto que passava naquela situação fazia com que eu tivesse menos esperança de escapar vivo. A situação tá bem complicada. Não sei o que fazer.
Uma parte muito difícil daquilo tudo foi discutir a mensagem que a gente queria passar para os nossos entes queridos, caso um de nós não sobrevivesse. Eu queria dizer para os meus filhos que eu amava eles. E a minha família. Assustador, nossa. Era muito importante para mim que se ele a gente começou a aceitar a morte e até falar sobre ela. David e Melissa estavam a uns 30 quilômetros da costa. Eu olhei pela janela do avião e estava tudo escuro. Daí lembrei deles perdidos no mar, naquela escuridão toda. Era uma sensação de impotência, mas não tinha o que fazer. Muita coisa passava pela minha cabeça naquela hora. Pensava, nossa, isso só pode ser um pesadelo, eu vou acordar e tudo vai voltar a ser como antes. Claro que eu esperava que meu irmão ainda estivesse vivo. Mas se não tivesse, eu ia trazer o corpo dele de volta para casa. Eu cheguei a pensar em pedir a ajuda do David para me afogar de vez. Mas não podia permitir que minha morte fosse daquela forma. Não podia decepcionar minha família daquele jeito. Não mesmo. Daí eu falei pro David, não importa se eu vou morrer, mas eu quero morrer tentando. Não quero mais ficar aqui parada. A gente tem que nadar. Às 18 horas na água. Olha a luz. Depois de toda aquela escuridão, ver a luz foi uma virada de jogo para mim. Aquela luz renovou as minhas esperanças. Era maravilhoso ver aquele sol nascendo. Foi o amanhecer mais lindo que já vi na minha vida. Ver aquela luz surgir foi incrível. Finalmente, pela primeira vez, eu conseguia ver a ilha. A terra firme era tangível. Tá mais perto. Nossa! Tá mais perto mesmo. Eu não conseguia tirar meus olhos da ilha. Não via mais nada. Melissa se sente energizada, mas David é 20 anos mais velho que ela e está exausto. Ele ficou a noite... Olá. Pois não. Preciso de um helicóptero quanto antes. Pra que seria? Meu irmão tá desaparecido no Cavate. Deixa eu ver com o nosso chefe. Aguarde só um minutinho que já volto. Eu queria que eles saíssem bem cedinho, mas já eram quase 8 horas da manhã e nada. Fiquei meio chateado com aquilo porque eu estava com pressa de começar as buscas. Sr. Thompson, boas notícias. A gente tem um helicóptero disponível. Que boa notícia. Falei, perfeito, vamos partir agora mesmo. Como somos uma empresa privada, vamos precisar cobrar uma parte adiantada para poder continuar. Sinto muito. Eu não fazia ideia de qual era a moeda nas Ilhas Salomão e certamente não tinha uma mala cheia de dinheiro comigo. Aceita esse? Aceito, sim. Um minuto. O bom e velho cartão de crédito fez sua mágica. Deu tudo certo. Parece um barco ou um caiaque virado ao contrário, com a ponta para fora d'água. Mas o que pode ser? Oh, David! David! Que foi? Um tubarão! O quê? E a barbatana! Aquilo me assustou. Como ele é? Eu disse, ele é assim, e comecei a desenhar no ar a barbatana de um tubarão.
No caso, a barbatana de um tubarão-martelo. Nossa! Meu Deus! Perto da costa, eles avistaram um tubarão-martelo. Nunca tinha visto nada igual, era enorme. Era um tubarão com mais de 6 metros de comprimento. Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado. Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Tinha uma cascavel bem grande a poucos metros de mim. A cascavel diamante ocidental é uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta.